com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele hoje, para todos sempre, honra, glória, louvor e adoração. Muito bem, a partir de agora estamos dando início ao nosso culto online, e eu quero pedir a você para compartilhar esta live aí nas suas redes sociais. Compartilhe no seu WhatsApp, como também nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe no seu Facebook e também nos seus grupos de Facebook, para que o máximo de pessoas possam serem alcançadas nessa noite por intermédio da palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Este é o meu desejo e a minha oração nessa noite. Que Deus possa receber o nosso culto, que Deus possa falar conosco nesta noite por intermédio da sua palavra. Nós temos a alegria nesta noite de receber aqui na casa do Senhor um dos ministros aqui da nossa igreja, evangelista Paulo Jofre, e ele vai estar fazendo a oração de abertura, como também depois ele vai estar trazendo uma mini palavra, uma palavra da parte do Senhor. Evangelista Paulo, esteja orando, por favor, a oração de abertura. Graça e paz, aonde quer que você esteja nessa noite nos ouvindo, feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por essa oportunidade, por este momento, pela possibilidade, Senhor, que temos nessa noite de entrar em várias casas, em alguns lugares, talvez em carro. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar tremendamente, poderosamente ao nosso coração, e que a Tua palavra, Senhor, possa nessa noite nos direcionar para o caminho que nos aproxime cada vez mais do Senhor. Em nome do Senhor Jesus é que nós te pedimos e oramos. Amém. Graça e paz a todos que estão na sua casa, no seu lar, nos ouvindo. Que o Espírito Santo de Deus, ele venha inundar o teu coração nesse momento. Que ele possa encontrar morada e abrigo. Que você possa dizer que ele é bem-vindo. Bem-vindo dentro da tua casa, dentro do teu lar, dentro do teu coração. Nos inunde, Senhor. Nos inunde com a tua presença. Espírito Santo de Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor.
pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Obrigada, Jesus, pela tua presença. Amém. Muito bem, você que ainda não compartilhou a nossa live, compartilhe aí nas suas redes sociais, para que o máximo de pessoas possam serem alcançadas por intermédio da palavra de Deus. Evangelista Paulo vai nos trazer uma palavra de 5 minutos e na sequência eu já estarei trazendo a mensagem final da palavra de Deus, a pregação final. Evangelista Paulo, uma mini palavra. Obrigado. Amém? Até porque o cristão não pode dar palavrão, tem que ser uma palavrinha, tá bom? Sempre. Obrigado, pastor. Igreja, povo de Deus, mais uma vez, graça e paz. Eu fiquei pensando o que eu poderia trazer aqui para vocês nessa noite. E uma palavra que tem mexido comigo de uma forma muito intensa esses dias, que está lá em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 13, essa palavra tem me incomodado sobremaneira, e eu gostaria de dividir com você um pouco daquilo que tem mexido comigo. E eu gostaria de ler aqui em Mateus 7, 13, diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que a encontram. Essa palavra, falando de 2 caminhos, eu comecei a pensar na minha vida, de como trilhei pelo caminho errado por tanto tempo. E tudo que a gente faz de uma forma ou outra, ela traz consequências na nossa vida. Mas, através de Cristo, eu aprendi que existe também um outro caminho, um caminho estreito, um caminho que me leva para a paz, um caminho que me aproxima cada dia mais de Deus. O fato que essa é uma porta estreita e exige arrependimento. Ela exige que você deixe o seu passado para trás, requer deixar para trás o amor ao pecado, o amor pelo mundo, o amor a si mesmo. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Talvez você esperasse uma palavra de ânimo, uma palavra que mostrasse de forma diferente que Cristo é na sua vida. Mas eu não vim aqui para te animar, muito pelo contrário. Eu quero que essa palavra abra os seus olhos. Eu não posso fazer nada, eu não tenho poder. Quem tem poder é Deus, a palavra dele tem esse poder. E através dessa palavra, eu espero que ela entre no seu coração e que você consiga discernir aquilo que Deus deseja para a sua vida. Não há como atravessar a porta estreita e a não ser que você se dispa, que você arranque toda a autossuficiência, toda a alta justificação, e você se humilhe. Você vem como uma criancinha ao reino dos céus. Então é você esquecer tudo aquilo que você era, é pegar aquela mochila, aquela bagagem que você trazia e deixar para trás, porque a porta é estreita, não consegue, você não tem como passar com todos os seus vícios, você não tem como passar por ela com tudo aquilo que você aprendeu, porque aquilo tudo que você aprendeu antes de Cristo te leva para outro caminho, caminhos prazerosos, caminho que traz uma falsa felicidade, uma falsa paz, mas o caminho te leva a uma felicidade mais completa, um caminho que te leva à paz, ainda que você esteja vivendo um momento difícil, ainda que o seu barco esteja na tempestade. Acredite, se você estiver com Cristo, você vai passar com tranquilidade, porque Deus é que está te conduzindo. Ainda que você ande por um vale de espinheiro, talvez você, quando você estiver caminhando, você vai olhar para dentro de você e vai perceber que nenhum espinho te tocou,
é porque Cristo é que estava te conduzindo. Então essa palavra de andar por um caminho estreito é olhar para dentro de você. A palavra de Deus fala, principalmente quando nós vamos cear, examine o homem a si mesmo. Ou seja, é arrancar tudo aquilo que não é de Deus. É arrancar de você, olhar para dentro e perceber, falar assim: puxa, eu tenho errado nessa área, nessa outra e nessa aqui também, e eu não quero mais errar. Então a partir desse momento eu começo a trilhar um caminho que vai me levar direto para Deus, um caminho que vai ter algumas placas, que vai dizer para você que não é fácil, mas você está no caminho certo, que é difícil, não vai ser do dia para a noite. Algumas pessoas vão estar ao largo desse caminho tentando falar para você até quando você vai continuar, e vem, acompanha-nos, nós éramos muito mais felizes antes. E não é verdade, porque é uma felicidade que eu tenho certeza que muitas vezes quando você ia dormir, quando você colocava a sua cabeça naquele travesseiro e você começava a repensar sobre a sua vida, o que eu estou fazendo, aonde que eu vou, o que isso vai fazer no final da minha vida. Então eu quero convidar você a repensar na sua vida. Medite nessa palavra em Mateus, que está lá em Mateus capítulo 7, eu li 2 versículos, mas leia por inteiro, veja o que Deus quer falar com você. O Senhor vai falar com você todos os dias através da palavra dele, e hoje o Senhor está te convidando. Você que aceitou Jesus, talvez tenha sido no momento de grande emoção, no momento que talvez parecesse que houvesse uma mudança, mas uma mudança repleta, uma mudança completa, eu acho que se compara a você ser atropelado por um trem. Você está no caminho de uma festa e de repente um trem te atropela. Como é que você vai chegar lá? Bonitinho, com a roupa arrumadinha, passadinha? Não, eu acredito que você vai chegar lá destruído. E quando você tem um encontro com Deus também, não é que você vai chegar destruído, mas você vai chegar transformado, diferente do que você era antes. E você vai ser uma nova criatura. E aí aí sim você vai poder dizer: eu sou filho de Deus. Agora sim, através de Cristo Jesus, eu sou filho de Deus, porque eu segui um caminho difícil, mas um caminho seguro, um caminho estreito, mas um caminho que me levava cada dia mais para Cristo. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe e que vocês continuem meditando essa palavra. Amém? Muito obrigado, evangelista Paulo. Muito bem, queridos, vamos ler a palavra de Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no seu capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 5. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Aqui, Paulo está pedindo as orações dos irmãos da igreja de Tessalônica. Igreja esta, cidade esta que estava localizada no norte da Grécia, capital da província da Macedônia. Muito bem, leamos a palavra do Senhor. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos, mas o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis
a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à paciência de Cristo. Meus amados irmãos e queridos ouvintes da palavra de Deus, o apóstolo Paulo, depois de falar no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12, sobre a vinda do Senhor e também o dia do Senhor, depois de falar, versículo 13 até o versículo 17, sobre a origem da salvação, a fonte da salvação, Paulo também falou nesta passagem, 2 Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 13 até o 17, sobre a evidência da salvação, que é a santificação. Paulo falou também sobre o propósito da salvação, que é a pregação do Evangelho. É dever de todo cristão anunciar, difundir, pregar, propagar a palavra de Deus. E Paulo também falou sobre os frutos da salvação, que é esperança e consolação. Paulo agora sai da parte doutrinária e entra agora em uma parte prática. Paulo aqui ele está falando sobre oração e também sobre ataques estes do inimigo, usando seus agentes, no caso, os judeus. É importante dizer que quando Paulo escreve tanto a primeira carta como a segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo estava na cidade de Corinto, e Paulo estava passando por momentos difíceis naquela cidade, ao ponto que Paulo chegou a pensar, Paulo ficou desanimado naquela cidade. Você pode ver isso em Atos dos Apóstolos. Confira comigo aí, por favor, Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 18, a partir do versículo 9. Aqui se encontra o registro da fundação e da implantação da igreja de Corinto. Atos capítulo 18, a partir do versículo 9. Teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E Paulo permaneceu ali, conforme está no versículo 11, por 18 meses, isto é, há 1 ano e 6 meses, anunciando, pregando a palavra de Deus. E Paulo aqui no versículo 1, e eu quero chamar a sua atenção agora para o versículo 1 do capítulo 3, Paulo diz: finalmente. É como se Paulo estivesse dizendo: podemos agora concluir essa carta. É como se Paulo estivesse dizendo: chegamos na chegada, né? Estamos na fase final agora, podemos fazer o fechamento dessa carta. Paulo diz, depois de Paulo tratar de assuntos relevantes e importantes, como a vinda do Senhor, porque havia uma confusão naquela igreja, havia um grupo que tinha espalhado naquela igreja que Jesus já tinha voltado e eles estavam no período da grande tribulação. E havia um grupo também que estava pregando que Jesus estava voltando por aqueles dias, então não era preciso trabalhar mais. Então muitos irmãos daquela igreja passaram a viver da caridade alheia. Se Jesus está voltando, não precisamos trabalhar mais. Agora Paulo parte então para a parte prática, e Paulo diz: finalmente, irmãos, orai por nós, orai por nós. Sabe, irmãos, o que me admira, eu admiro muito a teologia paulina por muitos motivos, por muitas razões, mas aqui eu encontro um grande motivo para ter uma admiração especial pelo apóstolo Paulo. Ele é o meu personagem preferido da Bíblia.
Eu sou completamente apaixonado pelo apóstolo Paulo. Paulo, ele, além de ser o maior teólogo, o maior plantador de igrejas, aquele que formatou as doutrinas do cristianismo, aquele que escreveu 13 cartas, aquele que implantou igrejas na província da Galácia, a Macedônia, a Caia, Ásia Menor. Paulo aqui, ele está pedindo a uma jovem igreja para que pudesse orar por ele. Isso é muito comum na teologia paulina. Você, por exemplo, vai encontrar Paulo pedindo oração em outras igrejas. Por exemplo, você vai ver Paulo pedindo oração quando ele escreve aos Romanos, a igreja que estava em Roma, capítulo 15, versículo 30 até o 32. Paulo ali pede para que a igreja de Roma ore por ele. Paulo também pede oração à igreja que estava na cidade de Éfeso, Efésios capítulo 6, versículos 18 e 19. E Paulo também pede oração à igreja que estava em Colossos, uma daquelas igrejas da Ásia Menor, capítulo 4, versículos 2 e 3. Paulo já tinha feito um pedido de oração a esses irmãos aqui de Tessalônica. Você pode conferir isso quando Paulo escreve a sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 25. Paulo também escrevendo a Filemon, que era um senhor, um dono de fazendas, um homem muito rico, muito próspero, da cidade de Colossos. Paulo, quando escreve para Filemon, no versículo 22, ele também pede oração. Sabe, irmãos, é muito diferente do que a gente percebe hoje em alguns redutos chamados evangélicos. Ontem mesmo eu estava assistindo uma live de um pastor até com boas intenções. Esse pastor, com tanta eu não sei nem qual o termo devo usar aqui, mas com tanta arrogância espiritual, ele usando jargões evangélicos, dizendo: olha, eu tenho o poder de Deus, eu vou declarar, eu vou profetizar, e eu estou no outro nível, no outro patamar, eu sou um homem de Deus, e se julgando um superman evangélico. E eu fiquei assistindo essa live por uns 10, 15 minutos. Eu falei: gente, isso não está em conexão com o evangelho que Paulo pregava, com o evangelho que os apóstolos pregavam. Era tanta arrogância espiritual. E aqui, irmãos, o apóstolo Paulo pedindo oração. Sabe o que eu aprendo aqui? Isso me fala sobre humildade. Por mais que você seja dotado de dons, por mais que você seja uma pessoa capacitada, sábia, inteligente, você sempre precisa da intercessão de outrem. No caso aqui, Paulo pede oração à igreja de Tessalônica. Eu aprendo aqui também, irmãos, que nós devemos ter comunhão uns com os outros. Paulo estava distante, Paulo estava em Corinto, Tessalônica, capital da Macedônia, Corinto, capital da Caia. Paulo estava distante, mas a oração é um meio, é uma forma de termos comunhão uns com os outros. Nós estamos passando por uma pandemia e a gente não está podendo ainda cultuar da forma que a gente gostaria, o prefeito da cidade até liberou, mas com muitas restrições, e nós entendemos por bem que não é o momento de retornar, mas em breve estaremos juntos, se Deus quiser, e eu creio que Ele quer. Mas a gente não está podendo abraçar uns aos outros, dar aquele aperto de mão. Eu, por exemplo, uma das minhas linguagens de amor é toque físico. Eu gosto de tocar, gosto de ser tocado. No momento não é possível, mas eu posso orar por você,
você pode orar por mim, eu posso interceder por você. Isso é uma maneira de mantermos, de cultivarmos a nossa comunhão. E se for possível, mencione o nome dessa pessoa. Senhor, eu oro por esse irmão, eu peço ao Senhor, abençoe a família dele, a casa dele, porque quando você ora por alguém, laços são estreitados, porque você só vai orar por quem você gosta, por quem você tem vínculo. Então é uma forma de cultivarmos comunhão. Então Paulo, ele está pedindo oração, primeiro porque ele era humilde, é alguém que reconhece que apesar da sua capacidade, apesar da sua inteligência, Paulo era dotado de dons. Eu preciso de você, eu dependo de você, eu necessito das suas orações. Sabe, irmãos, a gente deve orar uns pelos outros. Paulo, que era o fundador, o pastor dessa igreja, está pedindo orações aos seus filhos, espiritualmente falando, aquelas ovelhas que ele gerou em Cristo. Nós precisamos ter a humildade, Paulo, de orar uns pelos outros e também de pedir oração. Ore por mim. Parafraseando, era isso que Paulo estava dizendo. Por quê? Porque Paulo estava em Corinto, sob ataques dos judeus. Paulo estava debaixo de perseguições, debaixo de pressão. Saiu de Tessalônica, foi expulso de Tessalônica, foi enxotado de Bereia. Em Atenas foi chamado de tagarela. Em Corinto ele foi chamado de impostor. Então a gente deve orar uns pelos outros, porque a oração ela nos fortalece. A oração, ela nos renova. Sabe, irmãos, eu já tive experiências de estar desanimado, desmotivado, e de repente alguém me ligar e falar: pastor, eu posso orar pelo senhor? E eu falo: claro. E quando essa pessoa terminou de orar, eu senti uma renovação, uma restauração, um fortalecimento. E já tive experiência também de estar desanimado, desmotivado. Eu sou muito metódico, eu gosto de anotar algumas coisas. E anotei, horário tal, estava desanimado, desmotivado. E de repente alguém me ligou 1 hora, 2 horas depois: pastor, hora tal, dia tal, eu orei pelo senhor. E eu paro e penso: poxa, aquele dia, aquele horário que eu estava tão desanimado, tão desmotivado, e Deus levantou alguém para orar por mim, para interceder por mim. Sabe, quem sabe você está desanimado, desmotivado, mas eu quero que você saiba que Deus está levantando pessoas para orar por você. Me lembro um dia que 1h pouca da manhã, entre 1 e 2 da madrugada, eu estava na minha oração no particular, porque ou eu oro pela madrugada ou pela manhã, e de repente o Senhor falou assim: ore pelo fulano de tal. E eu comecei a orar pelo fulano de tal. De repente me veio assim: ele está online. E quando eu entrei no WhatsApp, ele estava online. E eu então mandei uma mensagem para ele: eu estou orando por você agora. E ele falou: pastor, é Deus, porque eu estava conversando com Deus aqui agora. Eu estava desmotivado, desanimado, e ele usou outros adjetivos. E ele disse: pastor, Deus é Deus na minha vida, porque esse irmão mora nos Estados Unidos, lá era um pouco mais cedo. E ele falou: pastor, Deus te incomodar agora, incomodar no bom sentido, porque Deus nunca incomoda ninguém, mas Deus te despertar agora para orar por mim, pastor. É um sinal que Ele tem um plano na minha vida, que Ele me ama, que Ele tem um projeto na minha vida. Sabe, irmãos, Deus está despertando pessoas para orar por você. Devemos orar uns pelos outros. Uma outra coisa que me chama a atenção aqui também nesse versículo, Paulo diz: ore por nós, para que a palavra do Senhor se propague. Irmãos, eu tenho aqui no meu tablet a concordância de Strong,
Strong era um teólogo, um pastor do século XIX, um pastor metodista, e ele traduziu palavra por palavra da Bíblia, o Antigo Testamento do hebraico para o inglês, o Novo Testamento do grego para o inglês, e a concordância Strong é hoje considerada, se não é a melhor, uma das melhores concordâncias de hebraico e grego. E eu fui ver essa palavra no grego, e segundo a concordância de Strong, a palavra propague é uma palavra, é uma metáfora do mundo, do mundo dos esportes, se assim posso dizer. E eu queria também aqui abrir um parêntese. Nós não sabemos se o apóstolo Paulo era praticante de qualquer modalidade desportiva, não sabemos. Porém, a gente vê nas cartas de Paulo, com muita frequência, ele usando essa linguagem, essas ilustrações, essas metáforas, falando sobre o mundo dos esportes. Lá em 2 Timóteo 2,5 ele usa essa metáfora. Lá em Filipenses 1,27, Filipenses 3, 13 e 14, Filipenses 4, 1 e 2, aliás, Colossenses 4, 1 e 2, ele sempre usa essas metáforas, melhor dizendo. 1 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 24, ora ele usa a metáfora do boxe, de um lutador, melhor dizendo. Ora ele usa a metáfora de um corredor de carros, que era muito comum naquela época, como em Filipenses 3. Ora ele usa a metáfora de um corredor, um atleta está correndo numa pista. E Paulo vivia num contexto, apesar de ser judeu, mas vivia num contexto greco-romano. Então aqui Paulo usa essa metáfora, e ele está usando a metáfora de um corredor. É a ideia de que o ensino, a doutrina, a pregação do evangelho se propague rapidamente. Então Paulo está orando, olha o que ele diz aí, capítulo 3, versículo 1 ainda, para que a palavra do Senhor se propague. E ele conclui no versículo, ainda no verso 1, dizendo: como também está acontecendo entre vós, porque lá em Tessalônica, em 3 sábados, Paulo pregou durante 3 sábados na sinagoga, e houve conversões, judeus, de gregos e de muitas mulheres distintas, conforme está em Atos capítulo 17, e houve conversões em massa. E a gente sabe que o avivamento ele tem 2 marcas. Primeira marca do avivamento, a marca do arrependimento. Uma pessoa que diz que está sendo avivada, ela tem uma noção muito grande de que é um pecador ou uma pecadora. Ele então começa a confessar pecados, se arrepender, clamar pela misericórdia, clamar pela graça de Deus. Agostinho de Hipona falava: quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu reconheço que sou um pecador. Então a primeira marca do avivamento é a marca do arrependimento. A pessoa se torna uma pessoa mais humilde, mais quebrantada, ela quer orar mais, quer ler mais a Bíblia, ela tem mais fome de Deus, mais sede de Deus, ela deseja estar mais na presença de Deus. E a segunda marca é a marca das conversões, da conversão em massa, e a gente vê isso em Tessalônica. Então Paulo ora, porque lá em Corinto, Paulo ficou 1 ano e meio, e pensa numa igreja difícil, pensa numa igreja problemática, uma igreja complicada. A igreja de Corinto deveria chamar Igreja BO, era sinônimo de BO, de boletim de ocorrência. E lá a palavra, as pessoas
não aceitaram tanto a palavra como em Tessalônica. Então Paulo está orando aqui para que a palavra seja anunciada, pregada, e para que as pessoas, para que assim como aconteceu, está acontecendo aí em Tessalônica, aconteça também em Corinto. E aqui eu quero abrir um outro parênteses, irmãos. Irmãos, a Bíblia Sagrada é o único livro que tem as respostas para o homem comum, normal. Se você estudar filosofia, se você estudar história, ciência, e as pessoas estudam isso muitas vezes com a intenção, com o objetivo de querer respostas, né? São perguntas como: de onde eu vim? Quem sou eu? Para onde eu vou? Eu creio que em algum momento da sua vida você já fez essa pergunta. A Bíblia responde. A Bíblia tem todas as respostas. A Bíblia diz de onde viemos, quem somos e para onde iremos. A Bíblia é a palavra de Deus. E muitas vezes a gente vê as pessoas negligenciando esse livro. As pessoas não dão importância à Bíblia. A Bíblia não é um livro simplesmente para você ler, mas para você estudar. Hoje nós temos acesso, como eu tenho aqui no meu tablet, uma concordância hebraico e grego. Hoje nós temos acesso aos melhores comentários bíblicos, aos melhores dicionários bíblicos, temos acesso às melhores bíblias de estudo, bíblias com nota de rodapé. E mesmo assim as pessoas muitas vezes são negligentes. E eu vi uma frase ontem: as pessoas não leem a Bíblia, não é por falta de tempo, é por falta de interesse. É por falta de interesse. As pessoas estão em busca de revelações. A Bíblia tem todas as revelações que você precisa. O apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Sabe, irmãos, hoje nós temos as redes sociais. Muitas vezes as pessoas postam de tudo nas redes sociais, exceto sobre Jesus, sobre a palavra de Deus. E Deus tem usado a minha vida, como o diácono, o presbítero Samuel e outros mais aqui da igreja, através das redes sociais, e pessoas têm sido impactadas, abençoadas. Deus quer te usar. Se você não sabe pregar, se você não tem um conhecimento profundo da Bíblia, pregue através do seu testemunho, através das suas redes sociais. Então Paulo está orando aqui para que a palavra se propague, para que a palavra seja difundida, anunciada, proclamada. Precisamos pregar a palavra. O nosso papel é pregar. É a parábola do semeador. Uma semente vai cair entre os espinhos, a outra semente vai cair no solo rochoso, a outra semente as aves vão comer, mas uma semente ela vai cair em um terreno fértil, e ela vai produzir a 30, 60, 100 por um. O nosso papel é lançar a semente. Pastor, mas eu estou lançando a semente, ela está caindo num terreno pedregoso, rochoso, um terreno espinhoso. Mais cedo ou mais tarde, essa semente também vai cair em um terreno fértil. Então não pare de pregar. E Paulo diz mais ainda, olha o que ele diz ainda no versículo 1: para que a palavra, olha o que Paulo diz, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. A ideia de glorificada aqui é a ideia de que o poder de Deus se manifeste através da palavra e vidas sejam transformadas. Só a palavra de Deus tem o poder de transformar o ser humano. Você pode pegar qualquer livro de qualquer escritor secular e levar em um presídio.
Por mais lindo que esse livro seja, independente do gênero, esse livro não tem poder de mudar, de transformar. Agora pegue a Bíblia e leve a um presídio. Ela tem poder de libertar o homem das drogas, do álcool e da prostituição. Pegue qualquer outro livro e leve num presídio, num manicômio, num hospício, num sanatório, numa cadeia, presídio, num hospital. E esse livro por mais importante que ele seja, ele não tem o poder de transformação. Somente a palavra de Deus tem o poder de transformar o homem. Só a palavra de Deus tem esse poder de transformar um traficante em um pregador da palavra de Deus, transformar uma prostituta em uma pregadora da palavra de Deus. Então Paulo está orando aqui para que a palavra se propague e seja glorificada na cidade de Corinto. E lembra que o Senhor diz lá em Atos capítulo 18, a partir do versículo 9, para Paulo: não temas, não se cale. E o Senhor diz: eu ainda tenho muito povo nessa cidade, eu tenho povo aqui. Sabe, irmãos, na cidade que você mora, na rua que você mora, no bairro que você mora, se Deus te colocou ali, você é um missionário, você é um agente de transformação. Há um povo ali, e Deus quer usar você para pregar a palavra de Deus para as pessoas que estão ali, para as pessoas que você exerce influência. Me lembro que quando fui à minha cidade de origem, na verdade eu falo cidade de origem, a cidade que eu fui criado, porque eu nasci em Carangola, mas fui criado em Lajinha. E eu encontrei com um amigo, e de repente do nada uma pessoa que eu nunca imaginava, que me acompanhava pelas redes sociais, um cara muito inteligente, muito próspero da minha cidade, muito bem relacionado. E ele falou: Fabiano, cara, eu assisto todos os vídeos que você posta no Facebook, e eu leio tudo que você posta, e eu gosto demais, cara, você não tem noção. Eu falei: cara, você está ouvindo os meus vídeos? Você está lendo as minhas mensagens? Sim. Uma pessoa que eu nunca imaginava. E eu falei: mas por quê? Ele falou: porque você exerce influência sobre a minha vida. Eu falei: nossa, a gente não tem noção, a gente não tem ideia da influência que a gente exerce sobre as pessoas. Um dia encontrei com um amigo de infância na minha cidade, um cara muito bem articulado, relacionado, médico, oncologista, em Belo Horizonte. E de repente ele me chamou de professor. Eu falei: mas professor você me chamava quando eu tinha uma escolinha de futebol. Ele falou: cara, você ainda é um professor, aprendo muito com você até hoje. E nós sentamos ali, ele começou a fazer perguntas, tirar dúvidas, e no final ele falou a mesma coisa: você exerce uma influência sobre a minha vida. Querido, se eu e você exercemos influência sobre a vida de pessoas, imagine a palavra de Deus. Pregue a palavra, anuncie a palavra, seja um proclamador da palavra, porque você exerce influência sobre as pessoas, e Deus quer te usar através da influência maior, que é a palavra de Deus. A palavra transforma, a palavra regenera, a palavra, ela tem um poder transformador. Chama a sua atenção para o versículo 2. Olha o que Paulo diz no versículo 2: e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Primeiro, Paulo pede oração por ele. Segundo, Paulo pede oração para que a palavra seja propagada. Terceiro, Paulo pede oração para que a palavra seja glorificada. E agora Paulo pede oração para que Deus possa livrá-lo dos homens perversos e maus. Segundo os estudiosos, esses homens estavam perseguindo Paulo. Esses homens perversos e maus eram os judeus, que já tinham perseguido Paulo em Tessalônica, em Bereia, e também estavam perseguindo Paulo em Corinto. Então Paulo está pedindo oração para que Deus possa livrá-lo, guardá-lo, protegê-lo.
Paulo está dizendo: olha, eu preciso das orações de vocês. Eu já expliquei aqui em pregações anteriores que até o ano 50, 55 da era cristã, os cristãos eram perseguidos somente pelos judeus. A partir do ano 55, 60, principalmente depois daquele incêndio de Roma, no ano 54 da era cristã, aí os cristãos começaram a ser perseguidos pelos romanos. Então Paulo está orando, pedindo oração para que Deus possa me livrar. Irmãos, nós não estamos imunes a ataques. Paulo mesmo compartilha na sua primeira carta que ele fala que ele foi impedido por Satanás de ir a Tessalônica. E ele escrevendo aos romanos também, ele fala: olha, por muitas vezes eu quis ir a Roma, mas eu fui impedido por Satanás. Ou seja, Satanás usando os seus agentes. O mesmo Paulo que ora, dizendo que orou 3 vezes ao Senhor em 2 Coríntios capítulo 12, e pedindo a Deus que o tirasse aquele espinho na carne, e o Senhor diz: a minha graça te basta. Irmãos, nem sempre Deus vai nos curar, nem sempre Deus vai nos livrar, nem sempre Deus vai fazer aquilo que pedimos. Muitas vezes Deus permite que a gente passe por situações difíceis, por circunstâncias adversas, por tribulações, por perseguições. Há um livro na Bíblia que fala do sofrimento de um homem. Por quê? Porque tudo isso é uma forma de Deus forjar o nosso caráter. É uma forma de Deus trabalhar em nós e através de nós. E Paulo, quando ele mesmo ora, e ele mesmo tem um entendimento da parte de Deus, por que Deus não tirou aquele espinho na sua carne? E ele diz para que ele não se exaltasse por causa das excelentes revelações que ele teve. É como se Deus dissesse para Paulo: Paulo, você não é o cara, baixa a bola. O cara que tinha sido arrebatado, que foi ao terceiro céus, o Senhor disse para ele: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Esse mesmo Paulo, quando chegou em Éfeso, milagres aconteceram. Esse mesmo Paulo que, quando chegou em Filipos, orou por aquela jovem que tinha um espírito de adivinhação, ela foi liberta. Esse mesmo Paulo, quando chegou na região da Galácia, milagres aconteceram. Esse mesmo Paulo, ele que, quando Epafrodito foi visitá-lo em Roma, ele diz que ele orou por Epafrodito e Deus não curou Epafrodito, e Epafrodito quase morreu. Esse mesmo Paulo que diz, lá na sua segunda carta, escrevendo a Timóteo, capítulo 4, ele diz: olha, eu deixei Trófimo doente na cidade de Mileto. Eu deixei Trófimo doente lá em Mileto. Esse mesmo Trófimo que era companheiro de Paulo, que quando Paulo foi lá em Roma, Jerusalém, melhor dizendo, esse Trófimo que foi acusado, lembra que Paulo foi acusado injustamente em Jerusalém por ter introduzido um gentio no templo, e esse gentio era Trófimo, está lá em Atos, capítulo 21, 22, você pode conferir isso depois. Esse mesmo Paulo que diz para Timóteo: toma um pouco de vinho, por causa das suas constantes enfermidades. O vinho daquela época, o vinho em si, ele tem poder, de combater bactérias, fungos, vírus. Então era muito comum naquela época misturar vinho com água, até porque a água de Éfeso era muito ácida, o pH dela era muito baixo. Esse mesmo Paulo que poderia orar por Timóteo ele ser curado. Sabe, irmãos, nem sempre Deus vai nos curar, nem sempre Deus vai operar um milagre. Muitas vezes Deus até recolhe uma pessoa, mas por que Deus não curou? Por que Deus não libertou? Por que Deus não realizou um milagre? Nem sempre nós teremos uma resposta. Então Paulo está pedindo aqui: orem por mim, porque eu estou sendo perseguido.
estou debaixo de pressão, orem por mim. E Paulo diz uma coisa interessante aqui, irmãos, no versículo 2, Paulo diz, porque a fé não é de todos. Lembra que o Senhor disse para Paulo, vamos ver de novo esse texto de Atos. A cidade de Corinto era uma cidade que, segundo alguns estudiosos, tinha 600, 700 mil habitantes. Todos se converteram? Não. Confira comigo aí, Atos, capítulo 18. Olha o que o Senhor diz para Paulo. Atos, capítulo 18, versículo 10. Porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Ou seja, Deus tinha um povo naquela cidade, mas não eram as 700 mil pessoas, 600, alguns historiadores falam 600 mil, outros falam 700 mil, porque Corinto era uma cidade portuária e recebia peregrinos de todas as partes do mundo. Era comum você encontrar um judeu, um asiático e um grego em Corinto. Era comum alguém falar hebraico, alguém falar aramaico, alguém falar grego, alguém falar latim, na cidade de Corinto. Então Paulo está dizendo aqui, olha, Deus está dizendo para Paulo, há muito povo nessa cidade. Deus tem um povo, agora não era 700 mil pessoas. Aí Paulo diz aqui no versículo 2, porque a fé não é de todos, isto é, muitos não creem no Evangelho, e essas pessoas que não creem, segundo Paulo, elas fazem oposição, ao Evangelho, à palavra, aos pregadores, à igreja. Não espere a gentileza dos ímpios, dos incrédulos, dos pagãos, muito pelo contrário, espere oposição. O mundo nos odeia, Jesus disse isso, mas devemos continuar fazendo a nossa parte. Agora nós não sabemos quem será salvo, quem não será salvo. A gente tem que fazer o nosso papel, a gente tem que pregar. Mas Paulo diz, olha, a fé não é de todos, nem todos vão se converter. Um dia alguém me disse assim, pastor, eu já estou orando por uma pessoa há muitos anos, e eu acho que Deus não tem um plano com essa pessoa. Eu falei para essa pessoa, olha, vou te dar 2 testemunhos, 2, mas antes vou dizer para você uma coisa, quando Deus te incomoda, no bom sentido, né? Quando Deus te inquieta, também no bom sentido, quando Deus te desperta, acho que essa seria a terminologia mais correta, quando Deus te desperta para orar por alguém, porque Deus tem um plano na vida dessa pessoa. Agora eu vou te dar 2 testemunhos. O primeiro testemunho é de George Miller, um dos maiores homens de Deus da história. George Miller orou por aproximadamente 60 anos por 2 amigos, e esses 2 amigos não se converteram. Um dia alguém chegou para George Miller, um amigo cristão, e falou, pastor, pare de orar por essas 2 pessoas, por esses 2 indivíduos, você já ora por eles há quase 60 anos, e de repente eles não são eleitos, né? Eles não são predestinados, porque George Miller era um calvinista, e essa pessoa disse isso para George Miller, e George Miller respondeu para essa pessoa, você acha que Deus vai deixar de ouvir uma oração de quase 60 anos? Pois bem, George Miller morreu. No culto fúnebre de George Miller, um daqueles amigos se converteu. 3 meses depois, o outro amigo de George Miller se converteu. E eu dei um segundo testemunho para essa pessoa. Eu disse, olha, eu tenho um irmão, hoje ele é pastor. Esse meu irmão era traficante, era usuário de drogas e muitas outras coisas, você não tem noção e nem ideia. Minha mãe orou 5 anos por ele, de joelho, jejuou 5 anos por ele, fez jejum. Minha mãe tinha um restaurante, minha mãe era uma exímia cozinheira,
Minha mãe fez propósito de ficar um ano todo sem comer carne, e aquilo para minha mãe era algo, o ponto fraco da minha mãe sempre foi carne, e ela fez propósito de oração e jejum pelo meu irmão, e ele se converteu. Hoje, para a glória de Deus, é um ministro da palavra de Deus, e quem o conheceu, meu irmão, sabe, Elias, ele se converteu em 1994, até 1994 ele era um usuário de drogas, foi traficante, foi muitas outras coisas, e o Senhor o libertou. Então ore, quando Deus desperta para orar por alguém, é porque Deus certamente Ele tem um propósito, um plano na vida dessa pessoa. Recentemente eu disse para um amigo que Deus já colocou o anzol e está puxando. Eu falei, cara, eu oro por você há quase 20 anos, mais cedo ou mais tarde você vai vir. E ele brincou comigo, falou, cara, não está difícil não, porque Deus está trabalhando na minha vida. E há um tempo atrás ele jamais falaria isso, jamais. Quando Deus te desperta para orar por alguém, porque certamente Ele tem um plano na vida dessa pessoa. Chama a sua atenção para o versículo 3, olha o que Paulo diz: mas o Senhor é fiel, e Ele vos confirmará e guardará do maligno. Sabe, irmãos, o que Paulo está dizendo aqui, mas antes eu quero chamar a sua atenção para a palavra confirmar no grego. Olha o que Paulo diz, nós também temos, versículo 3, mas o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Essa palavra confirmará no grego é a ideia de tornar estável, é a ideia de colocar firme, é a ideia de fixar alguém, como se fixa uma coluna, é a ideia de fortalecer, é a ideia de fazer constante. Paulo está dizendo aqui que o Senhor vai confirmar vocês, ou seja, o Senhor vai fortalecer vocês. Note você que no versículo 1 e versículo 2, Paulo está pedindo a oração da igreja. Aí no versículo 3, a gente vê uma adversativa no texto, ou seja, agora Paulo está orando pela igreja. Paulo agora começa a orar pela igreja. Versículo 1 e 2, Paulo pede oração. Versículo 3, 4 e 5, Paulo ora pela igreja. E Paulo diz: o Senhor é fiel. O Senhor teu Deus, Ele é fiel. A ideia de fiel aqui é a ideia de alguém que é justo, que é verdadeiro. E Paulo está dizendo aqui, é uma profecia. Paulo está fazendo uma profecia. Paulo está sendo um instrumento de Deus para falar para aquela igreja. O Senhor é fiel, Ele vos confirmará, ou seja, Ele vai fortalecer vocês, Ele vai fixar vocês, Ele vai tornar vocês estáveis, Ele vai ajudar vocês, e guardará do maligno. Guardará do maligno. Outra palavra que eu quero chamar a sua atenção para a palavra guardará, ou guardar no grego, tanto faz, depende das versões. Essa palavra no grego é a ideia de vigiar, manter o olhar sobre, é a ideia de guardar uma pessoa, de proteger alguém de uma pessoa. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Paulo sendo usado por Deus, sendo inspirado pelo Espírito Santo, Paulo aqui um instrumento de Deus, ele está dizendo que o Senhor vai te confirmar, ou seja, vai te fortalecer e vai te guardar do maligno, do diabo. Guardar aqui é a ideia de que Deus está te vigiando 24 horas, é a ideia de que Deus está de olho em você. Gosto muito de uma palavra que está lá em Jeremias capítulo 1, o Senhor disse para Jeremias: eu velo sobre a minha palavra. A ideia de velar ali no original hebraico é a ideia de que Deus confere, checa, vigia, fiscaliza, monitora, confere tudo. É a ideia de um Deus que está no controle de tudo. Nada acontece na sua vida se não for permissão de Deus. Há um provérbio popular que não é bíblico,
tá? Não é bíblico. E muitas pessoas falam, a Bíblia diz, não, a Bíblia não diz isso. E elas dizem, não cai uma folha de uma árvore se não for a vontade de Deus. Embora esse provérbio popular não seja bíblico, ele é uma realidade, uma verdade. Não cai uma folha de uma árvore se não for a vontade de Deus. Tudo que acontece na sua vida é permissão de Deus. Deus tem um propósito. Ele quer te ensinar alguma coisa. Ele quer que você venha extrair lições. Lembra de Jó? Apesar de Jó ser íntegro, reto, temente a Deus, desviado do mal, apesar de Jó ser um homem com muitas qualidades, muitas virtudes, o que ele diz no capítulo 42? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabemos que o livro de Jó foi escrito por Moisés e provavelmente é o livro mais antigo da Bíblia. Jó provavelmente era contemporâneo de Abraão, de Isaac, de Jacó. Parafraseando, Jó estava dizendo: antes eu te conhecia de ouvir falar das experiências de Abraão, de Isaac, de Jacó. Agora eu te conheço, eu tenho experiência com o Senhor. Ei, tudo que está acontecendo na sua vida, Deus está permitindo porque Ele tem um propósito. Ele quer te ensinar alguma coisa. Ele quer que você venha alçar voos mais altos. Chama a sua atenção agora para o versículo 4. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Paulo usa a palavra confiamos aqui. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo acreditava que os cristãos de Tessalônica iriam obedecer às suas ordenanças. E Paulo usa aqui, irmãos, um termo militar. A palavra ordenança aí, em algumas versões aparece a palavra mandamento. É uma palavra que vem do mundo militar. É um termo militar e refere-se a uma ordem dada de um comandante, de um oficial superior para um oficial inferior. Você sabe que existe uma hierarquia, né? Eu sei porque sou filho de militar, soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, depois tem o subtenente, depois o cadete, que é o aluno oficial, depois aspirante, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel, coronel e no exército general. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, eu sou um oficial, é como se eu sou um coronel acima de mim, um general que é o Senhor Jesus, então receba a minha ordem. Irmãos, outra coisa que me chama a atenção na teologia paulina, em algumas situações, em alguns casos, Paulo usa a palavra rogo, é a ideia de pedido, de súplica, mas em algumas situações Paulo dá uma ordem, é um mandamento. E aqui no versículo 4 Paulo diz: nós quem? Os companheiros de Paulo, eu, Silas, Timóteo, nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que vocês não só estão praticando as coisas que nós ordenamos vocês, como também vão continuar fazendo. Irmãos, Paulo conhecia essa igreja. Geralmente o pastor, ele é um psicólogo em potencial, e todo pastor ele lê as pessoas. Todo pastor ele lê as pessoas. E ele é capaz de dar um diagnóstico, ele sabe das qualidades, defeitos, ele sabe como lidar com cada pessoa, ele sabe, eu sei que eu tenho um tipo de relacionamento com Samuel, que não é o mesmo com Paulo, e vice-versa, me dou muito bem com os dois, sou amigo dos dois, o Samuel desde quando ele tinha 8, 9 anos de idade, né Samuel? O Paulo já tem uns 15 anos, aproximadamente, né? Mas eu tenho... A minha forma de lidar com o Paulo não é a mesma forma de lidar, a minha forma de abordar o Paulo não é a mesma forma que eu abordo o Samuel. Então todo pastor ele conhece o seu rebanho. Cada pessoa tem um temperamento, um é sanguíneo, outro é melancólico, outro é colérico, outro é fleumático, um é tímido, outro é ousado.
um é 110, o outro é 220, um é pavio curto. Então você tem que saber lidar com as pessoas, o que você pode, o que você não pode. Paulo conhecia tão bem essa igreja como conhecia as outras, que Paulo está dizendo: olha, eu sei que vocês guardam e vão continuar guardando. Era uma igreja fiel, obediente. Precisamos aprender com essa igreja a colocar em prática aquilo que a gente aprende. Joe Piper diz: enquanto o seu pastor pregar a Bíblia, seja submisso a ele. João Calvino falava: quando o seu pastor prega a Bíblia, ele é um porta-voz de Deus. Quando eu estiver pregando, Bíblia é uma ordenança, é um mandamento do Senhor. Coloque em prática. Não é simplesmente ser um ouvinte, mas um praticante. E a gente vive um tempo que há um espírito de rebeldia. E a gente sabe que existe ovelhas. Ovelha é um animal muito sensível, frágil, delicado. E existem ovelhas rebeldes em todo rebanho, em todo aprisco, em todo redil, em todo curral. E a gente vive um tempo, e Paulo trata sobre isso no capítulo, na sua primeira carta, quando ele fala sobre relacionamentos, lá no finalzinho da primeira carta, quando ele fala sobre, aliás, no capítulo 2, no capítulo 1, se eu não estou enganado, ou no final da primeira carta, quando ele fala sobre relacionamentos, ele fala que a gente tem os insubmissos, a gente tem que fortalecer os fracos, a gente tem que encorajar os animados, mas os insubmissos a gente tem que confrontar. Então essa igreja era uma igreja que Paulo conhecia, e é claro que aqui também tinha algumas pessoas problemáticas, complicadas, e falaremos sobre ela na próxima pregação, porque em todo lugar, em toda igreja, você vê isso nas igrejas do Apocalipse. Na mesma igreja que tinha gente fiel, tinha gente infiel. Numa mesma igreja que tinha gente que era aplicado, dedicado, tinha gente que estava praticamente se desviando, se afastando dos caminhos do Senhor. Então a igreja do Senhor, ela é um grupo misto, né? É formada de judeus e gentios, né? Pessoas de todas as classes, níveis. E por fim, irmãos, Paulo conclui no versículo 5. Olha o que Paulo diz: ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à paciência de Cristo. Aqui Paulo está orando para que o amor pudesse crescer naquela igreja. E lembra que Paulo, tanto no capítulo 1, no capítulo 2, tanto na primeira carta, melhor dizendo, como na segunda carta, Paulo já tinha elogiado essa igreja, porque uma das marcas dessa igreja era a marca do amor. E aqui Paulo está dizendo, pedindo a Deus para que o amor daquela igreja pudesse crescer. Irmãos, por mais que a gente ame alguém, por mais que a gente ame tanto na vertical, isto é, a Deus, ou na horizontal, a gente sempre tem que orar para que Deus possa aumentar o amor. Eu sempre oro: Senhor, aumente o meu amor por Ti, pela Tua casa, pela igreja, pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus amigos, pelo meu país. Por mais que você ame, você tem que orar todos os dias: Senhor, aumente o meu amor. E a palavra amor aqui na língua grega é a palavra ágape. Ou seja, Senhor, que eu ame a pessoa não só pelas qualidades, mas também pelos defeitos. Que eu ame a pessoa de forma incondicional, não do jeito que eu gostaria que ela fosse, mas do jeito que ela é. A gente tem que orar todos os dias. E Paulo conclui pedindo a Deus para que aquela igreja pudesse crescer na paciência de Cristo. Isso é muito forte. Paciência de Cristo. Cristo, Ele suportou tantas coisas por amor a mim e a você. Ele suportou a cruz, Ele se esvaziou de si mesmo, Ele se encarnou, Ele abriu mão da sua glória, da sua majestade, sujeitou uma cruz, ficou pendurado numa cruz,
sujeitou tantas coisas por amor à sua igreja. Por que não suportar? E a ideia aqui de paciência é a ideia de um elástico que estica no máximo, ou seja, tolerância máxima. Que possamos orar a Deus para que a nossa paciência possa crescer. Paciência na horizontal, com parentes, amigos, igrejas, irmãos, porque muitas vezes somos tão impacientes, somos tão intolerantes, que possamos pedir a Deus: Senhor, nos dê a paciência de Jó com essa situação ou com essa pessoa. Que Deus nos abençoe nessa noite e que possamos colocar em prática a palavra do Senhor. Milene vai estar cantando mais um cântico, depois o evangelista Paulo vai estar orando por você, pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me.
Glória a Deus. Pai, eu quero orar nesse instante, Senhor, por essa pessoa que está nos ouvindo, que está do outro lado, Pai. Eu não sei o que está acontecendo, mas o Senhor sabe todas as coisas. Eu não tenho poder, Senhor, para cuidar, para curar, mas o Senhor é dono de todo o poder. O Senhor sabe, o Senhor consegue ver no profundo. Pai, em nome de Jesus, eu quero nessa noite orar, Senhor, por essas pessoas. Eu quero pedir que o Senhor alcance cada coração em nome de Jesus. Eu quero pedir que a sua bênção seja sobre cada vida, que seja remédio nessa noite, que seja refrigério em nome de Jesus, que seja paz, que seja cura, que seja uma orientação. Pai, eu te peço nessa noite, que de forma tremenda e maravilhosa, essa pessoa possa se sentir tocada pelo seu poder. Pai, essa palavra que foi ministrada, que cura, essa palavra que transforma, essa palavra, Senhor, que nos norteia para encontrar o Senhor. Nessa noite, meu Deus, eu peço que a tua bênção poderosa seja sobre cada um, que o Senhor abençoa cada um sobremaneira, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, estamos chegando ao final de mais um culto. Muito obrigado a você que participou até agora. A você que ainda não compartilhou esta live, compartilhe aí nas suas redes sociais, para que o máximo de pessoas possam serem alcançadas por intermédio da palavra de Deus. Muito obrigado uma vez mais, presbítero Samuel, diaconisa Milene. Muito obrigado, evangelista Paulo. Muito obrigado, Luiz Felipe, que é o nosso cinegrafista. Muito obrigado uma vez mais a você que participou. Que o Senhor Deus possa abençoar a sua vida rica e abundantemente. Domingo estaremos aqui com o nosso culto online, às 19h30, se o Senhor Deus permitir. Evangelista Paulo vai estar orando, finalizando e também dando a bênção apostólica. Mas antes queria enviar um forte abraço para o pastor Ézio, meu amigo lá de Lajinha, que está sempre participando, assistindo aos nossos cultos. E meu muito obrigado, que Deus te abençoe, meu amigo. Um forte abraço. E queria também fazer um pedido especial. Um grande amigo meu, infelizmente ele pegou o vírus, o coronavírus, e ele está passando por uma situação muito difícil. Ele está respirando com a ajuda de aparelho, está entubado. Hoje eu falei com o irmão dele, que é um amigo, um irmão, um cara muito íntimo, que é o Paulo. Eu queria pedir oração pelo Célio, que sempre participava aqui das nossas lives, fazia os seus comentários. Um grande amigo, meu amigo há quase 20 anos, ele mora no Rio de Janeiro, em Paraíba do Sul. Lembre do irmão Célio nas suas orações. Ele está numa situação muito difícil, precisando da nossa oração, precisando da nossa súplica. E eu falei muito com o irmão dele hoje. Como é um amigo, a gente fica abalado, e a situação dele está muito difícil, muito complicada. Ele precisa de um milagre de Deus. Então ore aí nas suas orações pelo irmão Célio, irmão do meu grande amigo, irmão Paulo, lá de Paraíba do Sul. Obrigado, Deus abençoe. Mais uma vez, queremos nos colocar diante da sua presença, Pai maravilhoso. Pai, queremos te agradecer por essa oportunidade, por este canal que o Senhor abriu. Pai, em nome de Jesus, eu peço mais uma vez que o Senhor abençoe o teu povo, e que essa palavra hoje aqui ministrada, que ela cresça, que ela transforme a vida de cada um que pôde ouvir e que ainda ouvirá. Pai, em nome de Jesus, também quero te agradecer, Senhor, por nossas vidas e por cada um, Senhor, que aqui está produzindo, que aqui está, Senhor, de alguma forma colaborando. Estenda suas mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Digam amém.